dia, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, eu vou estar gravando aqui na aula do presencial, certo? Então, vocês estão ouvindo a gravação da aula. Neste momento, eu estou aqui na sala do presencial mesmo, com os meninos em sala de aula, certo? Do 6º ano. E para isso, a gente vai fazer uma atividade comentada, certo? Eu vou fazer uma atividade comentada, a gente vai resolver as questões e eu vou explicar alguns pontos, certo? Então, peguem o livro de vocês, peguem o caderno para a gente acompanhar, certo? Lembrando que é livro página 164, 165 e 166, tá? Vamos começar aqui na página 164. O assunto que a gente vai ver são sobre a acentuação das oxítonas. Alguém aqui lembra o que é uma oxítona? Sim. O que é oxítona? É quando a sílaba tônica está na primeira. Na primeira? Na primeira sílaba. Na última sílaba, certo? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Oxítona é sempre a última sílaba mais forte. Exemplo, ó. Carajá, cajá, dendê, certo? Então vamos aqui, ó, na primeira questão. Ó. Reúna-se com 2 colegas e leiam as palavras do quadro. Todas são de origem indígena ou africana. Vamos ler aqui as palavras, ó. Carajá, cajá, cafuné, dendê, tutu, jacarandá, aimoré, cururu, sapé, jacaré, maracujás, xangô, lambari, urubu, tapajó, vatapá, angu, moquens, gilós e fubá. Certo? Todo mundo percebeu aqui que a sílaba mais forte é sempre a última. Vocês estão vendo que algumas são acentuadas e outras não. Mas mesmo assim, todas aqui do quadro são palavras oxítonas. Certo? Agora vamos aqui. Ó, item A. Há palavras no quadro cujo significado vocês não conhecem? Não. Todas vocês conhecem do quadro? Não. Então, a pergunta é essa. Há palavras no quadro cujo significado vocês não conhecem? Sim. Então, procurem um dicionário. Então, vamos fazer o quê? Então, vamos aqui pesquisar algumas palavras, certo? Gente, então vamos pesquisar aqui algumas palavras. Exemplo, carajá. Carajá é um nome de um povo indígena, de uma tribo, certo? Então, vocês podem colocar também no item A. Vamos procurar outras palavras aqui. Então, gente, a gente fez uma pesquisa aqui na sala e a gente viu que Carajá e Aimoré são nomes de povos indígenas, certo? E a gente escolheu também a palavra moquens. E moquens é tipo uma grelha de madeira, né? Que é utilizada para assar carnes ou peixes, certo? Então, vocês podem colocar o significado dessas 3 palavras aqui no item A, tá bom? Agora, vamos aqui. Item B. Escolham um alimento, um animal e um nome de grupo indígena. Elaborem no caderno uma frase com cada palavra. Então, a gente vai ver aqui o que é comida. A gente vai escolher aqui. Então, desse quadro aqui, vocês vão escolher um nome de povos indígenas, um nome de comida, né, e um nome de um animal. E vão fazer uma frase para cada um, certo? Então, aí vocês vão fazer à vontade, tá? Escolham aí o nome de um alimento, de um povo indígena, para vocês responderem. Fazer uma frase, tá? Escolham 3 palavras. E 3 palavras. Uma que indica o nome de alimento, certo? Uma que indica o nome de um animal e outra que indica o nome de um povo indígena. Aí você vai fazer uma frase para cada um, certo? Nome de comida, a gente tem que cajá, que é a fruta, cajá, certo? A gente tem vatapá. Deixa eu ver o que mais. A gente tem maracujá, a gente tem dendê, que é o óleo de dendê, a gente tem angu, a gente tem giló, a gente tem fubá, certo? Nome de animal, escolha aqui, tem cururu, tem jacaré, tem o que mais? Tutu, que é o nome de um passarinho, certo? Aí vocês vão escolher algum nome desses animais e vai fazer uma frase. E também escrever uma frase com o nome de um povo indígena. Como a gente pode escolher esses 2 que a gente pesquisou o nome, que é o Carajás e o Aimoré, certo? Então, cada um no item B vai escrever 3 frases. Uma que tem o nome de um alimento, uma que tem o nome de um animal e a outra que tem o nome de um povo indígena, certo?
Agora vamos aqui na item C. Agora, classifiquem as palavras do quadro em relação à posição da sílaba tônica. Essas palavras aqui são todas oxítonas, não são? Tem algum que é paroxítona, como é? Tudo oxítono. São todas oxítonas, não é? É isso mesmo. Certo? Ó, no item C, todas são oxítonas. Então, o item C, todas vão ser oxítonas, como a gente leu aqui. Certo? Ó, aimoré, sapé, jacaré, vatapá, urubu, todas são oxítonas, independente de ter acento ou não. Segunda questão, observem o quadro a seguir. Amar o menino, vender a mercadoria, pedir o livro, compor uma música. Item A. Substituam as palavras destacadas por pronomes, acentuando quando necessário. Veja um exemplo, ó. Se é chamar a menina, fica chamá-la. Então, se é amar o menino, fica como? Amá-lo. Se é vender a mercadoria, fica? Vendê-la. Se é pedir o livro, é? Pedi-lo. Se é compor uma música, é? Vamos ver aqui, será que é? Compô-la, tá certo? Amá-lo, vendê-la, pedi-lo e compô-la, certo? Percebam que amar, vender e compor vão ter acento circunflexo, certo? E com que letra termina cada forma verbal? Que letra? Com que letra? A, E, I, O. As formas verbais. Está perguntando quais são as formas verbais. As formas verbais terminam nas vogais mesmo. A, E, I, O. Certo? Tá. Então, responda o item A e o item B, certo? E percebam também na acentuação, certo? Amá-lo, vendê-la, pedi-lo, compô-la. Vamos lá, terceira questão. Ó, o quadro abaixo também inclui formas verbais seguidas de pronomes. Olha aí, ó. Avaí, açaí, xingu, baús, distribuí-lo e construí-la. Certo? Agora aqui no item A. Copiem e acentuem, quando necessário, as palavras do quadro. Então, desse quadro aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão retirar as palavras e vão acentuá-las quando necessário. Certo? Pense aí quais são as palavras que vocês vão ter que copiar e acentuar. Isso aí é bem facinho, não é? Certo? Ó, vamos ver aqui. Ó. Avaí, açaí, xingu não tem, baús, distribuí-lo, construí-la. Certo? Então aí só xingu que não vai ter acento. Certo? Mas avaí, açaí, baús, distribuí-lo e construí-la. Certo? Copiem as palavras e coloquem corretamente os acentos. Certo? E aqui no item B, ó, classifiquem todas as palavras em relação à posição da sílaba tônica, desconsiderando o pronome. Avaí é o quê? Oxítona. Açaí é o quê? Açaí é Baús. Construí-la. Oxítona. Distribuí-lo. Xingu. Ou seja, todas são oxítonas. Certo? Então, item B, todas são oxítonas. Ou seja, como a gente viu aqui, ó, as palavras oxítonas, elas levam acento gráfico, né, agudo ou circunflexo, quando terminam com as vogais A, E e O. Certo? Então, todas as palavras oxítonas que terminam com A, E e O, elas precisam de acento agudo. Certo? Acento agudo ou acento circunflexo, no caso. Tá?
seguidas ou não de S. Exemplo aqui, ó, quando terminam em ou ens. Exemplo, Amapá, atrás, acarajé, você, através, cipó, vovô, vovó, avós, alguém, parabéns. Então percebam, todas essas vão receber acento, certo? Independente de ser acento agudo ou acento circunflexo, todas essas vão receber acento, inclusive as que terminam em ou ens. Exemplo, parabéns. Se perguntar, por que parabéns tem acento agudo? Porque é o quê? Porque é uma oxítona que termina com ens. Se eu perguntar, Ravi, por que acarajé tem acento agudo? Porque é uma oxítona que termina com E. Isso, porque é uma oxítona que termina com a vogal E, certo? Se eu perguntar, Vitor, por que Amapá tem acento agudo? André, se eu perguntar, por que Amapá tem acento agudo? De acordo com o que a gente acabou de ver, por que Amapá leva acento agudo? Porque é oxítona e termina com? Termina com que vogal? Isso, então Amapá vai receber acento agudo porque é uma oxítona que termina com A. Se eu perguntar assim, Manu, por que cipó leva acento agudo? Porque é oxítona que termina com vogal O, certo? Ou se eu perguntar, Adley, você tem acento ou não tem? Então, você tem acento ou não tem? Por que você tem acento? Porque é oxítona, termina com vogal E, ótimo, certo? Então, certo, ó, no final da palavra, as vogais I e U, seguidas ou não de S, somente serão acentuadas quando formarem hiato. O que é um hiato? Alguém lembra? Não. É a primeira. Qual a diferença de hiato para ditongo? O que eles têm de igual, o que eles têm de diferente? Lembra que ditado e... que o hiato é com uma letra, né? O ditongo é com 2 letras e o tritongo é com 3 letras juntas. Isso, é justamente isso, porque o ditongo são 2 vogais que permanecem juntas na mesma sílaba na hora de separar. Já o hiato são as 2 vogais que estão próximas na sílaba, mas na palavra, mas na hora de separar, elas ficam obviamente separadas, certo? Ó, Jundiaí, na oxítona. Mas como é que eu sei que o Jundiaí leva acento? Porque ela é uma oxítona, mas é um hiato. Porque fica, ó, Jundiaí. Então, sempre que o I e o U ficar sozinho, é porque é oxítona. Nesse sentido, certo? Exemplo, país. O A fica aqui e o I se separa, certo? Já os, beleza? E a outra regra é, se não formarem hiato, elas não serão acentuadas. Exemplo, aqui, caqui, urubu, urubus, certo? Então, se elas não formarem hiatos, elas não vão ser acentuadas, certo? Agora a gente vai ver sobre a acentuação das proparoxítonas. E o que é uma proparoxítona? Agora vamos lá. A primeira sílaba é a sílaba tônica. Primeira sílaba? A segunda. É a segunda. Tá mais diferente. Gente, é quando a antepenúltima. Não fala em primeira, segunda, terceira, porque quando vocês disseram assim, a oxítona é quando a primeira sílaba é acentuada. A oxítona é a última. Não é a primeira, a gente olha pelo final da letra, pelo final da sílaba. É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então é última, penúltima e antepenúltima. Então proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é acentuada. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Leia estes artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ó, artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E artigo 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Certo? Então, no item A, nos trechos citados, quais são as 3 palavras proparoxítonas? E elas apresentam acento gráfico? Então, nesse texto aqui, qual dessas palavras aqui são 3 que são proparoxítonas? Vamos ver aqui as palavras, ó. E essas palavras, elas apresentam acento gráfico ou não? Algumas sim. Vamos ver aqui o item A. Essa mesmo, certo? Ó, políticas públicas e único. E sim, né, todas elas recebem acento gráfico. Então, como vocês viram aqui, né, os meninos aqui ajudaram a encontrar as palavras. E a gente viu, ó, políticas. É a antepenúltima sílaba, ó, políticas. É a antepenúltima. Públicas, públicas. Antepenúltima. Único também, certo? Então, são essas 3 palavras que são proparoxítonas. E elas são acentuadas? Sim. Observe estas outras palavras proparoxítonas. O que elas têm em comum com as que você identificou no trecho? Olha aqui as palavras. Árvore, pântano, lâmpada, mágica, fôlego, rígido, cócega, sextuplo, método, nômade. Todas as aqui são proparoxítonas também. E o que é que elas têm? O que é que elas têm em comum com as outras? Elas possuem acento gráfico, certo? É isso mesmo, certo? Então, todas são acentuadas graficamente. Todas possuem acento, certo? É isso que elas têm em comum. Todas essas proparoxítonas aqui, ó, percebam, ou vai ter acento agudo ou vai ter acento circunflexo. Ó, de qualquer forma, vai ser acentuado aqui. Beleza? Então, como vocês viram aqui, ó, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente, com acento agudo ou acento circunflexo. Então, independente de ser com vogal E, com vogal I, todas as proparoxítonas vão ter acento, não tem exceção. Todas as palavras proparoxítonas vão receber acento, certo? Ó, gente, e na página 166, vocês vão fazer essas atividadezinhas aqui, ó. Só são a primeira e a segunda questão. Olha aqui. Primeira questão. Leia em voz alta as palavras paroxítonas do quadro. O que são palavras paroxítonas? A penúltima sílaba é a sílaba. Isso, quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte da palavra, certo? Então, ó, transforme essas palavras verbais em oxítonas, usando o acento agudo, e explique o que mudou em relação ao significado. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, partira, arrastara e cometa. Como é que a gente faz para transformar essas palavras em oxítonas? Como é que a gente faz para essas palavras se tornarem oxítonas? A gente usa o acento, certo? Então, vamos lá. Qual a diferença de partira para partirá? Partira é no presente e partirá é... Não, ele partira. Certo? Olha, vamos perceber aqui, ó. Antes, elas indicavam um pretérito mais que perfeito. Ele partira. Ele arrastara. Ele cometa aquele crime. Certo? Só que a partir da gente colocar o acento, depois que a gente tornou elas oxítonas, todas elas viraram o quê? Futuro do presente. Certo?
Então, ó, antes o que era partira vai virar partirá. Antes o que era arrastara vai ficar arrastará, certo? E o que vocês vão ter que colocar aqui? Ó, antes de mais nada, vocês vão escrever as palavras com acento, certo? Vão escrever elas. E vão colocar, explique o que mudou em relação ao significado. Antes, elas indicavam o pretérito mais que perfeito, e sendo oxítonas, elas vão indicar futuro do presente. Só isso. Segunda questão. Copie as frases a seguir, substituindo o símbolo por uma das formas verbais vistas na questão anterior. Certo? Então, uma das formas verbais que a gente viu na questão anterior, né? Que é o partirá, arrastará, comerá, comera, comerá, partira, partirá. Então, vamos lá. Vocês vão copiar as frases completas, certo? Exemplo, segunda item A. Quando chegamos à rodoviária... Vamos lá. Quando chegamos à rodoviária, o ônibus dos cantores já... Partira. Certo? Ei, lembrando, não... Ó, então como vocês viram, vocês vão ter que reescrever as frases, certo? E substituindo cada símbolo pelas formas verbais que a gente viu na questão anterior, né? Tipo, partira, partirá, arrastar, arrastará, comera, comerá. Beleza? Como vocês viram aqui, ó. E como é que vai ficar? Certo? Então, como é que vai ficar todas as frases, ó? Quando chegamos à rodoviária, o ônibus dos cantores já partira. Amanhã, o ônibus de nossa excursão, quase não sai, partirá ao meio-dia. Daqui pra frente, ele comerá alface em todas as refeições. Fui ver se Lúcia queria lanchar, mas fiquei sabendo que ela já comera. Quando cheguei, a enchente já arrastara todas as mercadorias. O rio arrastará todos os galhos que caírem na água. E quando ela chegar ao aeroporto, o avião partirá. Comera uma fruta pela manhã e arrastará o móvel por toda a sala se for preciso. Certo? Lembrando que é para fazer no caderno e me enviar pelo Google Classroom. Beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem alguma mensagem, né, sobre a atividade, sobre alguma questão, alguma coisa que seja, ou fora disso também, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, beleza? No mais, a gente vai ficando por aqui. Se cuidem, fiquem bem. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau!